A paz do Senhor, gente de fé, Daniel Martins aqui, começando mais um episódio do Pode Ter Fé. E hoje, como vocês já podem sinalizar, entender, ouvir, hoje está bem diferente. Vai ser um podcast top demais, um podcast musical, né, pastor? Uau, podcast musical. Boa tarde, bênção e vitória a todos. Mais uma vez aqui, Pode Ter Fé. Prazer enorme receber esse varão abençoado, Dani, na M2 Produções. Uau! Machado. Salva de palmas pro Machado, nosso parceiro também que tá ali. É Lucas também o nome dele? Olha aí, hoje o negócio tá... Que está aqui. Isso. Tá aparecendo aqui no seu rodapé agora todas as redes sociais, os endereços eletrônicos aqui da M2 Produções, que é a casa do podcast, pastor. Sim, ó... Estamos abertos aos patrocínios. Exatamente. Tá fechando a janela. Fechando. Se você quiser colocar sua empresa aqui, o seu negócio, tá fechando a janela, hein? Gente, ele é professor. Cris, ele é compositor. Lucas, ele é músico, cantor, né? Ele é professor de bateria, de teclado. Olha aí. Teclado não. Teclado não? Teclado é pai. Mas recebe. Aqui é profético. Ontem eu aprendi no culto que em ambientes proféticos... Palavras viram Toco decreto. teclado, mas não ensino, porque preciso aprender mais um pouquinho. Mas manda, que eu já vi você já dedilhando o negócio. Ele é uma pessoa assim, na área da música completa. E vocês vão ver isso aí durante... É um ser humano incrível no coração durante também. todo o programa, né, pastor? É um ser humano incrível, né? E aí, fala um pouco de você, desse início, da dificuldade que é o apoio para os músicos, para os cantores. Uma longa história. Vou tentar abreviar o máximo possível. Vai, meu filho, vai. A minha história se iniciou quando que surgiu essa vontade, né, de louvar a Deus, de aprender músicas. Foi a partir dos meus 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. Aos meus 10 anos, Deus fez uma promessa pra mim. E faz muito tempo já. Faz muito tempo, tô com 30 anos. Meu Deus. E Deus fez uma promessa, usou um vaso e falou que eu ia tocar vários instrumentos, que eu ia cantar, que eu ia gravar CD. E na época eu não cantava, eu era muito desafinado, eu tinha muita dificuldade pra aprender, por incrível que pareça. Sério? As pessoas acham que eu Eu tenho jeito. Não é possível, tá? Eu falo pra qualquer pessoa pode aprender a cantar e tocar um instrumento seguindo os 4 passos. Pra quem quiser adquirir o meu curso depois, só tem espaço. Esquecemos de falar. O homem também é marqueteiro. Vai. E Deus fez essa promessa pra mim. Meu pai, ele sempre cantou, sempre tocou, foi um grande músico, né? E ele riu da minha cara. Riu da minha cara. Você vai cantar, você é mais desafinado, cara. Olha. Eu era desafinado mesmo. E isso te impulsionou? Não, só que eu não, tipo assim, eu recebi a promessa, mas eu era criança, então eu, tipo, não fiquei pensando nisso, né? Não assimilei aquilo. Mas aí, com os 11 anos de idade para os 12, começou a criar essa vontade no meu coração de querer tocar um instrumento. O primeiro instrumento que eu aprendi foi tocar bateria. Meu pai, eles eram pastores, dirigiam uma igreja, tinha uma bateria velha lá na igreja, e eu comecei a tocar, aprender a tocar, né, o tchá com pão. Aquele ritmo simples que todo mundo aprende no início. E comecei a tocar, depois comecei a evoluir. E criou também a vontade de tocar violão. Aí eu comecei a aprender a tocar violão, comecei a tocar da harpa na igreja, né? E aí eu fui pra uma igreja pentecostal. No máximo. Pentecostal. E lá eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei aquela coisa, né? E subi a mão, aquele fervor. Aquela sede. E eu comecei a cantar também. Comecei a cantar uns hinos. Comecei a cantar uns louvores pentecostais na época. Comecei com pentecostal, incrível que pareça. Hoje eu gosto mais de louvar adoração, mas eu iniciei cantando no pentecostal, pra quem não sabe. Olha aí. prepara já um playlist pro próximo dia da campanha. Vai. Bora. Amém. E nesse meio tempo, a minha família era uma família que em 2005 ficou desestruturada, porque meus pais se separaram. E pra quem não sabe, a separação de um pai e de uma mãe sofre muito nos filhos. E minha mãe, meu pai se separaram e dividiu. Um morou com o pai, um morou com a mãe. Eu fui que mais morou com meu pai.
Isso causou muitas coisas. Na época nós tínhamos muita necessidade. Eu cheguei a passar fome realmente de comer aquele pão embolorado. Sabe aquele pão embolorado? Eu já comi aquilo. Já moramos numa casa que não tinha luz também, na época. E eu lembro como se fosse hoje. E nós passamos essa luta, né? Financeira. E chegou um determinado momento da minha vida que eu tava lá com meus 13, 14 anos. Isso aí vai me levar para um lado da minha história que fez as promessas de Deus acontecer. Aí eu lembro de José. O que aconteceu com José, todas as coisas. Essa é uma palavra que eu levo, tenho até uma canção que fala sobre isso também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade, foi o que aconteceu com José, né? José foi lá, né? Foi vendido pelos próprios irmãos. Cisterna, vendido, prisão. Mas José entendeu no final que foi permissão de Deus endurecer o coração dos irmãos para que ele chegasse a ser governador. Um propósito, isso aí. Teve um propósito. Porque se ele não tivesse entendido a promessa de Deus, ele tinha criado o quê? No coração? Amargura. Amargura. E a amargura, você precisa perdoar também os seus pais. Você precisa perdoar as pessoas que te fizeram mal. Eu conheço muitas pessoas que o pai abusou do próprio filho, da própria filha. E a pessoa não rompia na vida espiritual, nem em outras áreas, por causa do perdão. Teve que perdoar. É difícil falar sobre isso, perdoar. Mas eu já passei por muitos alunos meus, né? Passaram por isso. Para quem não sabe também, eu estudo sobre musicoterapia, sobre terapia, e a gente entende um pouco sobre psicologia, sobre a mente humana, sobre ansiedade, sobre depressão, que é a doença do século, né? Psicossomática. Então tem muita gente que sofre dessa doença, por causa da ansiedade também. E eu tinha muitas sequelas no meu coração. E Deus me levou para um lugar que me tratou naquele lugar. E eu vou falar onde eu cheguei, já. Onde aconteceu isso na minha história. E no meio dessa história, nessa necessidade, eu morando com meu pai. E nesse momento foi meus irmãos morar com meu pai também. E nós morávamos na casa do meu avô, né? Imagina, um senhor de idade, ele já estava na sua idade. Ele queria ter a paz dele lá. E meu pai foi morar na casa dele com praticamente quase 4 filhos. Meu Deus. E meu pai, ele não tinha emprego, não tinha nada. E meu avô, ele ficava sempre apontando para ele: você não vai ajudar em nada, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. E ele expulsava a gente de casa. E eu lembro que isso aconteceu mais de 4 vezes. Mais de 5 vezes aconteceu de ele expulsar a gente de casa. Teve um dia que eu saí de casa. A gente saiu de casa, meu pai e meus irmãos, nós saímos e a gente não tinha onde ficar. E meu pai foi num pastor, eu até estava conversando com ele hoje, eu vou até lembrar, o pastor Diego. Ele cedeu a igreja dele um colchão pra gente deitar lá e dormir lá. Pastor Diego, magrinho, branco? Isso, um alto. Eu sei que é. Ele tava até falando com ele hoje, né? Falei com ele hoje. Ele quer fazer aula de música lá na igreja dele. Ele tinha uma igreja na Praia Grande, não tinha? Tinha. É esse mesmo que a gente tá pensando? Não sei, acho que não é não. Não. Ah, não, era Diogo. Eu conhecia. Então, ele abriu e cedeu esse espaço pra mim. Só que aí meu pai voltou pra casa do meu avô de novo. Ele começou a viver aquela vida de humilhação. E eu já não aceitava isso. Na verdade, eu falei: Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito passar por essa humilhação. Eu não aceito. Eu quero mudança. E eu falei assim: pai, eu não vou mais morar com o senhor, eu vou morar com a minha mãe. Minha mãe estava morando na Praia Grande. Porque eu não aceito mais ficar passando essa humilhação, indo pra rua, voltando. Entendeu? E eu vejo que o senhor também não tá tomando nenhuma atitude para mudar a nossa história. Se posiciona. Não se posicionou. Eu, com meus 15 anos de idade, tomei uma iniciativa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós pedimos para Deus para mudar a nossa história. 4 anos depois da promessa que você teve, né? Aos 11, né? Isso. A gente recebeu a promessa, mas a gente não faz nada para que isso aconteça. É culpa de Deus. A responsabilidade é minha, é sua, de estar no lugar aonde Deus quer que você esteja. Isso vai acontecer num determinado momento que você tomar atitude para mudar a sua história. Pastor. E vou abreviar. Vai, filho. E nesse momento eu fui morar com a minha mãe. Eu tava vivendo uma promessa. Eu fui convidado para gravar um CD numa igreja chamada Ministério de Louvor CADEP. Com isso.
E aos 15 anos de idade, eu achei que ia gravar CD lá com meus 20, e foi com 15 anos. Pastor Ney? Pastor Ney. Pastor Ney, grande Aí eu acabei sendo convidado pra gravar um CD, eu passei eles fizeram uma seletiva, e eu passei, por incrível que pareça, passei. E fui convidado, gravamos esse álbum, e eu falei, pastor, eu não vou poder mais seguir a promessa de Deus na minha vida. Foi um sonho, Deus prometeu que eu ia gravar o CD, mas eu não vou conseguir mais continuar com a banda, porque eu vou ter que morar com a minha mãe, que mora longe, não vou conseguir mais gravar as canções. Ele falou, não, filho. Aí foi aí que começou a promessa a acontecer. Veio morar aqui na igreja. E a igreja tinha uns quartos, tinha uns lugares. Aí eu fui morar na igreja. Morei 3 anos na igreja. Lá lugar. Já era, a igreja já era lá da Rua Iaçu? No 40? Não, antigamente era na Avenida Quarentenário. Era na Avenida Quarentenário? Perto da Rua 1. Sei. Era lá. E naquele momento eu comecei a morar naquela igreja. Só que eu saí de um costume, de uma família diferente, fui morar com outras famílias dentro da igreja. Outra galera. Então eu passei um aperto ali com Deus. Eu limpava a igreja todos os dias. E a igreja ali trabalha muito com cura interior. Então eu fui descobrindo lá que eu tinha problema no meu caráter. Descobri que eu tinha complexo de inferioridade. Isso me fazia não romper. E eu comecei a ser tratado, né? Por Deus naquele lugar. E eu agradeço muito, né? Eu passei naquele lugar. No momento a gente não entende, né? A gente não entende as exortações, não entende quando um pastor ele te discipula, mas ele tá te ajudando, na verdade. Ele tá te ensinando. E depois eu comecei a entender que eu tinha esses defeitos. E isso eu comecei a vencer. E foi uma escola ali pra mim. E dali pra lá eu gravei meu CD também. Fui rompendo. E com 16 anos de idade eu dei aula. Primeira aula que eu dei, que eu tava estudando, eu tinha mais ou menos umas 10 folhas de técnicas vocais que eu tinha. Naquela época não tinha o YouTube, né? Não tinha... Não dá essa facilidade à internet, né? Na época era só que era Orkut, né? Tava vindo o Orkut ainda. Não tinha como você estudar na internet, não tinha nada disso. Só tinha um Google, tinha uma internet que você conseguia pesquisar algumas coisas lá. As revistinhas, né? Aí eu juntei tudo isso e falei, vou ensinar.